Olá pessoal, tudo bem? Professor Aclésio aqui do Estúdio Aulas de Matemática e Raciocínio Lógico. Hoje a gente vai resolver a prova da Terra Cap de Matemática e Raciocínio Lógico que ocorreu agora, dia 7 de maio de 2017. Prova de raciocínio lógico e de matemática de nível superior. Foram 4 questões, 2 de matemática e 2 de raciocínio lógico. Vamos lá resolver as 4 questões. Na tela, avançando, primeira questão, que foi a questão número 9 da prova de um dos cargos, diz o seguinte: os irmãos João e Pedro criam porcos para abate. Sabe-se que na idade de abate, esses animais consomem diariamente a mesma quantidade de ração. João e Pedro possuem certa quantidade de porcos. Olha só, não diz a quantidade, né? Certa quantidade de porcos prontos para abate e ração em estoque suficiente para alimentar esses animais durante determinada quantidade de dias. Não fala também a quantidade de dias. Seguindo diz, João propôs a Pedro a venda de 75 porcos em idade de abate. E com isso a ração em estoque daria para mais 20 dias. Já Pedro propôs a João a compra de outros 100 porcos em idade de abate e com isso a ração em estoque acabaria 15 dias antes do previsto. Tá certo? Questão de um nível aí mais difícil, avaliado por nós professores, mas vamos ver o que a questão pede nos itens, né? Ela pede para você descobrir o total de porcos e o número de dias que esses porcos podem ser alimentados. Tá certo? Vamos voltar aqui e resolver a questão. Vamos chamar de x a quantidade de porcos. Vamos supor que x seja a quantidade de porcos e y seja a quantidade de dias. A questão fala que quando tem x porcos, eles podem ser alimentados durante y dias. X porcos, y dias. O enunciado fala que Pedro propôs, João propôs a Pedro a venda de 75 porcos e isso daria para mais 20 dias, né? Daria para aumentar em 20 dias. Então, quando eu diminuo o número de porcos em 75, x menos 75 porcos, o número de dias, que era y, vai aumentar 20. Eu vou ter y mais 20 dias. De uma outra maneira, x porcos para y dias, e se a gente comprar, ele fala, no segundo caso, já Pedro propôs a João a compra de 100 porcos em idade de abate. E com isso a ração em estoque acabaria 15 dias antes do previsto. Então, x mais 100 porcos, né, com mais 100 porcos, a ração acabaria 15 dias antes. Então eu vou diminuir aqui 15 dias. Observe que essas grandezas, o número de porcos e os dias, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais porcos, né, eu consigo alimentar durante menos dias. E o contrário também, quanto menor a quantidade de porcos, eu consigo alimentar durante mais dias. Então são grandezas inversamente proporcionais. Na regra de 3 inversa, a gente multiplica os valores sem cruzar, né? Eu multiplico com o valor que está na frente. Então, eu vou montar uma regra de 3 inversa agora com essas duas equações, olha só. Formando aqui uma equação, né? Com essas duas proporções. Então, eu tenho x menos 75 está para y mais 20 e x mais 100 está para y menos 15. Multiplicando com o valor que está na frente, né, o valor oposto, eu tenho x menos 75 vezes y mais 20 é igual
AX mais 10, mais 100, vezes Y menos 15. E aí, aplicando a distributiva, vai ficar x vezes y, mais 20x, menos 75y, menos 1.500, igual a x vezes y também, x vezes y, menos 15x, mais 100y, menos 1.500. Encontramos essa equação. Nessa equação, a gente pode cortar o x vezes y com o x vezes y, o menos 1.500 com o menos 1.500 também. Passando esse 15 para antes do sinal, a gente tem 20x menos 15x é igual a 100y mais 75y. Então, 5x é igual a... 5 não, aqui é mais. Então, eu tenho 35x é igual a 100 mais 75, que dá 175y. Simplificando esses valores, ou passando o 35 dividindo, eu tenho x é igual a 175y dividido por 35. 175 dividido por 35, eu tenho x igual a 5y. Cheguei em uma relação entre o x e o y, entre o número de porcos e o número de dias. Ou seja, o número de porcos, que é o x, ele é 5 vezes o número de dias, 5 vezes o y. Ok? Se você quiser, você pode trabalhar com uma outra equação, com uma outra regra de 3, para descobrir exatamente o número de dias e o número de porcos. Só que quando a gente chega nesse ponto, já é possível marcar a alternativa correta. Veja que x é o número de porcos e y é o número de dias. Então eu tenho que o x, que é o número de porcos, é o quíntuplo, é 5 vezes o número de dias. E aí eu vou procurar nas alternativas, avançando aqui para as alternativas, os valores em que eu tenho o número de porcos igual a 5 vezes o número de dias. Quer dizer, multiplicando o número de dias por 5, eu quero saber em qual vai coincidir o número de porcos. Então, 80 vezes 5 dá 400, que não corresponde a esse valor. 70 vezes 5 dá 350, também não corresponde a esse valor, que é 250. E aqui na letra C a gente tem 60 dias e 300 porcos. Quer dizer, se o x, que são os porcos, é igual a 5y, o 300, que é o x, é igual a 5 vezes 60, que é o y. Ou seja, 300, os porcos, corresponde a 5 vezes o valor dos dias. 300 é igual a 5 vezes 60. Tá certo? Aqui comigo. Pessoal, essa é uma maneira de resolver essa questão sem desenvolver até chegar no valor de x e no valor de y. Tá bom? Por quê? Porque já é uma questão demorada. Você vê aí o tempo que a gente resolve, o tempo que a gente gasta resolvendo as continhas. E se você for tentar trabalhar para encontrar exatamente o valor de x e exatamente o valor de y, você perderia mais tempo ainda na prova. Então essa seria uma maneira de chegar na resposta sem encontrar exatamente o valor de x e sem encontrar exatamente o valor de y. Dá para encontrar? Dá para encontrar. A gente pode resolver e chegar no x e no y. Mas na prova acredito que ficaria melhor você responder dessa maneira, porque você não ia perder muito tempo, né? Não ia perder muito tempo lá na resolução. Tá bom? Agora eu vou voltar um pouquinho e mostrar como é que a gente encontra o x e o y exatamente. A gente já sabe que a resposta é a letra C, são 300 porcos e 60 dias.
mas a gente fez fazendo uma análise nessa equação aqui. Voltando, eu vou buscar aqui o primeiro caso, eu vou trabalhar com essa, para a gente poder encontrar exatamente o valor de x e de y. Já sabemos que o x é 5 vezes o valor de y, né? X é igual a 5y. Então eu vou usar essa outra regra de 3 inversa para encontrar o x e o y. Avançando, a gente sabe que x porcos gastam y dias, né? Consomem durante y dias. Diminuindo em 75 o número de porcos, eu aumento o número de dias em 20 dias. Então, como é uma regra de 3 inversa, eu vou multiplicar x vezes y igual a x menos 75 vezes y mais 20. Então ficou x vezes y igual a x vezes y mais 20x menos 75y menos 1500. Aqui vai cortar, x vezes y corta com x vezes y, então sobra para a gente 20x menos 75y igual a 1500, né? Já passei o 1500 para o outro lado da igualdade. Se você quiser simplificar por 5 para facilitar, a gente tem 4x menos 15y igual a 300. E a gente sabe também que o x é igual a 5y. Tá certo? Busquei lá da outra relação que a gente usou na primeira parte. Agora, no lugar de x, eu posso substituir. No lugar de x eu coloco 5y, e aí a gente tem 4 vezes 5y menos 15y é igual a 300. Então 20y menos 15y é igual a 300. Então 5y igual a 300. Então o y é igual a 300 dividido por 5, que dá 60 dias. 60 dias. Aí eu posso voltar aqui na relação que a gente já tinha. X é igual a 5y. E se o y é 60, o x é 5 vezes 60, que dá 300 dias. Ou melhor, 300 dias não, 300 porcos. E 60 dias. Então a correta letra C da primeira questão aí da prova, tá bom? Considerada uma questão de um nível mais difícil, né? A gente vai seguindo agora gabarito dessa letra C e a gente avança para a questão 10 da prova, que diz: por problemas de logística, os candidatos a um dos 18 empregos disponíveis no edital do concurso da Terracap, 3 de nível médio e 15 empregos de nível superior, deverão realizar suas provas em datas diferentes das dos demais. Para evitar comentários de favorecimento ou de prejuízo, será realizado um sorteio para se decidir para qual emprego a data das provas será alterada. Assim, os empregos foram numerados de 1 a 18. 18 empregos numerados de 1 a 18 e foram colocadas em uma urna. 18 bolas idênticas, numeradas de 1 a 18, correspondentes às numerações dos empregos, para que se processe o sorteio. Então vamos lá para cada um dos itens. Olha lá. Na letra A, ele quer saber a probabilidade de ser escolhido um emprego de nível médio. Ele quer saber se é inferior a 15%. Nível médio, pessoal, nós vimos que são 3 empregos. 3 empregos de nível médio. Então é 3 em 18, né? 3 em 18, a probabilidade. 3 casos favoráveis em 18 casos possíveis. Se você quiser simplificar por 3, isso vai dar 1/6, e multiplicando por 100, porque está em porcentagem a resposta, a gente tem 100 dividido por 6,
que dá aproximadamente 16,6%. Essa é a chance, é a probabilidade de você escolher um entre os 18 empregos e ele ser de nível médio. Na letra A, a questão fala que é inferior a 15%, então está errado. Letra B, a probabilidade de ser escolhido um emprego de nível superior é superior a 85%. Dos 18 empregos, a gente tem 3 de nível médio e 15 de nível superior. Então eu tenho 15 casos favoráveis, que são os casos que são nível superior, dividido por 18, que é o total. Simplificando por 3 também, isso vai dar 5/6 vezes 100, 500 dividido por 6, isso vai dar aproximadamente 83,4%. Aproximado. 83,4% aproximadamente é a chance de você escolher um e ele ser de nível superior. Avançando, a questão fala que é superior a 85, errado também a letra B. Na letra C fala, a probabilidade de ser escolhido um emprego de numeração par é menor que a probabilidade de se escolher um emprego de numeração ímpar. Pessoal, de 1 a 18, nós temos 9 números pares e 9 números ímpares. Então, a chance de escolher um par é igual à chance de escolher um ímpar. A probabilidade de escolher um par é igual à probabilidade de escolher um ímpar. Então, esse item também está errado. Na letra D diz, a probabilidade de ser escolhido um emprego cuja numeração seja um divisor de 18 é superior a 30%. Avançando, melhor, voltando. Letra C deu errado. Letra D, divisor de 18. Quais são os divisores de 18, né? A gente tem 1, 2, 3, 6, 9 e 18. 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Então são 6 casos favoráveis, 6 divisores de 18 em 18 casos possíveis. Simplificando por 6, a gente tem 1/3 e multiplicando por 100, 100 por 3 dá 33,3% aproximadamente. A questão fala superior a 30, então essa está correta. O gabarito aqui, letra D, né? E a letra E diz, lembrando que o número 1 não é considerado um número primo, então a probabilidade de ser escolhido um emprego cuja numeração seja um número primo é inferior a 35%. Os números primos até 18, a gente tem o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Então são 8 casos favoráveis em 18 possíveis. Simplificando por 2, a gente tem 4/9. Multiplicando por 100, 400 dividido por 9. Isso vai dar aproximadamente 44%, né? Aproximadamente 44%. Então, diz o seguinte, lembrando, letra E, lembrando que o número 1 não é considerado como um número primo, então a probabilidade de ser escolhido um emprego cuja numeração é um número primo é inferior a 35%. Essa também está errada. Números primos entre... Opa, voltar aqui, o 19 é só até 18, né? Então,
corrigindo aqui, são 7 casos. 7 em 18. Dois, 3, 5, 7, 11, 13 e 17, né? Só até 18, não entra o 19. Então a gente tem 7 casos em 18, multiplicando por 100, vai dar 700 dividido por 18. E 700 por 18 dá aproximadamente 37%. 37% é um valor de 700 dividido por 18. A questão fala inferior a 35%, então está errado. Então essa questão é a questão 10 da prova, o gabarito, letra D. Letra D. No caso, para você ganhar um tempo na hora da resolução da prova, aqui a gente tem 700 dividido por 18, né? 700 por 18. Se você imaginar que o total aqui seria 20, 700 por 20, a gente tem 35%. 700 por 20, 35%. Então, 700 por 18 será um valor maior que 35%, né? Maior que 35%. Você poderia ganhar um tempinho na hora da prova sem resolver a continha, sem resolver o valor. Isso você poderia usar nas outras questões também. Por exemplo, aqui na letra A, 3 dividido por 18, né? 3 por 18. Como a gente vai precisar multiplicar por 100, nós temos 300 dividido por 18. Se você imaginar em 300 dividido por 20, que é um valor mais fácil de fazer a divisão, 300 por 20 dá 15%. Então 300 por 18 vai ser um valor maior que 15%. Então você não precisaria realizar toda a divisão para chegar no resultado. Então você responderia a alternativa ganhando um tempinho aí, né, sem fazer a conta inteira. Tá certo? Então o gabarito dessa questão é letra D. A letra E, deixa eu só colocar o resultado total da letra E, 700 dividido por 18 vai dar aproximadamente 37, 38%, né? Em torno de 38%. Mas aí o que a gente precisa saber é que é maior que 35%. Tá certo? Então o gabarito, letra correta, letra D, e a gente avança para a próxima. Questão 11 diz o seguinte: considere-se que determinada categoria profissional tenha conseguido da classe patronal uma gratificação de produtividade a ser paga mensalmente, mas que decresceria anualmente até que houvesse mudanças na política econômica do país e a empresa voltasse a crescer. No primeiro ano, o valor do abono correspondia a 2/5 da remuneração da categoria profissional. No segundo ano, o abono seria de 2/5 também do valor do abono do ano anterior. E assim sucessivamente. Se no terceiro ano o valor do abono foi de R$ 600, então a remuneração dessa categoria profissional era... Olha só, pessoal, não sei quanto é a remuneração paga mensalmente. Então eu posso considerar que essa remuneração é X, né? X é o valor total da remuneração. E a questão fala que no primeiro ano a gratificação vai ser 2/5 desse valor. No primeiro ano, o valor do abono corresponderia a 2/5 da remuneração. Então, no primeiro ano seria 2/5 de X. Esse seria o valor do primeiro ano. No segundo ano, a questão fala que corresponderia a 2/5 do ano anterior.
Então, se no primeiro ano é 2/5 de x, no segundo ano vai ser 2/5 desse valor, 2/5 de 2/5 de x. E no terceiro ano será 2/5 do valor do segundo ano, 2/5 desse valor total. E a questão fala que no terceiro ano tudo isso deu R$600. Então a gente resolvendo a equação vai ficar 8x sobre 125 é igual a 600. Então o x é 600 vezes 125 dividido por 8, e isso vai dar 9.375. Tá certo? Então 600 vezes 125 dividido por 8, 9.375 é o valor total, e a resposta então, letra B. Tá bom? Professor, tem outra maneira de fazer? Tem outra maneira. Você pode pensar que o total é 100% e aí vai reduzindo 2/5 de 100, depois 2/5 de 100 de novo, até chegar em um valor do terceiro ano, e você faria uma regra de 3 para chegar no valor total da remuneração. Tá certo? Se você pensar dessa maneira, se você pensar que a remuneração é 100%, no primeiro ano a gente tem um abono de 2/5 de 100, isso vai dar 40%. No segundo ano eu tenho 2/5 de 40, que vai dar 16%. E no terceiro ano eu tenho 2/5 de 16. Isso vai dar 32 dividido por 5, vai dar 6,4%. Então 6,4%, que é o valor do terceiro ano, corresponde a R$600. 6,4% corresponde a R$600. E o 100%, que é a remuneração total, vai corresponder a quanto? Então a gente tem 600 vezes 100 dividido por 6,4. Isso vai dar 60 mil. 60 mil dividido por 6,4. 60 mil dividido por 6,4, chegamos em 9.375. Também seria uma outra forma de resolver a questão sem usar o x, né? Pensando na porcentagem no 100%. Mas de qualquer forma, a letra correta é a letra B, que é um valor superior a 9.000 e inferior a 9.500. Avançando para a última questão, agora uma de análise combinatória. Diz o seguinte: um anagrama de determinada palavra é uma palavra que pode ou não ter significado, formada pelas mesmas letras da palavra dada inicialmente. Assim, a quantidade de anagramas que se pode formar com a palavra terra cap, de modo que as 4 primeiras letras sejam os anagramas de RRAA, ou seja, as letras repetidas da palavra dada. Então eu quero saber quantos anagramas da palavra terra cap eu consigo formar, sabendo que as letras repetidas, o R e o A, têm que ficar nas 4 primeiras posições. Então eu poderia ter, por exemplo, R, R, A e A, e as outras 4 são as outras letras, o T, o E, o C e o P. T, E, C e P. Então, nesse primeiro caso, eu tenho uma permutação com repetição, seria 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. E nesse outro caso, uma permutação simples, uma permutação normal. Então seria 4 fatorial dividido pelas repetições.
o R repete 2 vezes e o A também. E o 4 seria o total de letras dessa primeira parte. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 2. E aqui 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 também. 4 corta com o 2 e o 2. Então a gente tem 6 vezes 24, que dá 144. Total de anagramas, e a resposta aí seria a letra A, inferior a 150. Tá certo? Então, pessoal, finalizando aí as 4 questões, espero que você tenha saído bem aí na prova. Um grande abraço. Depois a gente volta aí com mais resoluções aqui no Estúdio Aula. Até mais!